Olá, bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre autoestima. Lembrando que estamos chegando na Semana da Mulher, né? Do Dia Internacional da Mulher. Então, o papo de hoje é específico para você. É um assunto que mexe com a gente o tempo todo. E para falar sobre esse assunto de uma forma mais profunda hoje, nós estamos aqui com a psicóloga Simone e ela vai compartilhar um pouco desse assunto para todas nós. Espero que vocês gostem. Simone, é um prazer te receber aqui novamente. Que bom, né, Jaque? Prazer é meu. É sempre bom, né, a gente estar aqui, a gente divulgar o que a gente conhece, para que vidas sejam impactadas, principalmente nas questões emocionais, né? Então fica à vontade, Simone, você já conhece a casinha. Obrigada, muito bom estar aqui novamente, né? E com novidades, né? É, exatamente. E assim, é um assunto, Jaqueline, assim, que as pessoas sempre se perguntam, né? Parece que o assunto ele permeia mais a cabeça das mulheres. Uhum. Parece que isso fica mais em dúvida, fica mais inseguro, né, sobre autoestima. Eu tenho autoestima baixa, a minha autoestima é equilibrada, né? E eu vejo muito isso no setting terapêutico. A gente tratando, a gente avaliando que pontos, inclusive, de transtornos emocionais, né? Como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, borderline, né? Compulsão alimentar. Quando a gente vai avaliando junto com a paciente, percorrendo a história dela, a gente vê sempre esse ponto de autoestima desorganizada, desequilibrada. E a gente precisa entender que a autoestima não é uma estética emocional, sabe? Não é um invólucro, não é uma roupagem. A autoestima é algo intrínseco, é uma percepção intrínseca de você. Se a gente entender que é por invólucro, que é uma roupagem, a gente vai entender que a autoestima ela está equilibrada através dos nossos resultados, do que a gente faz, do que a gente produz e do que a gente proporciona para o outro, o que a gente faz ou tem. Né? Resumindo. E não, a autoestima ela é uma estrutura psíquica que ela pode culminar digamos assim, na evolução até de alguns transtornos em função de uma desorganização da identidade. Né? Então, no setting terapêutico, percebendo tudo isso, essa desorganização da identidade, né, que pode culminar em transtornos, até para que a paciente ela possa vir junto comigo de uma forma didática, eu criei uma metodologia, né, para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla da autoestima. Então, eu costumo dizer, junto com as pacientes, né, elas já conhecem esse discurso meu, de que a autoestima é um resultado. É resultado de quê? É um resultado de sete pilares bem estruturados e bem organizados, que faz com que a gente tenha uma visão muito mais clara e ampla sobre nós. E não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente tem. Sobre o eu mesmo. Sobre o eu, né? Essa estrutura de identidade. Então, quais são esses 7 pilares, né? Autorrespeito, né? Que a gente pode depois falar de algum deles, né? Como são 7, não dá pra gente falar todos. Mas vai identificando aí. E assim, pra gente colocar dentro de um cenário estrutural, né? Visível, digamos assim, digamos que a autoestima ela deita, ela se debruça em 7 pilares. Então, esses 7 pilares, eles precisam estar bem estruturados para que a autoestima ela venha a trazer resultados positivos. Quando a minha autoestima, a minha identidade, quem eu sou, quando eu tenho esse reconhecimento, reconhecimento eu reconhecendo, não o outro, né? Quando isso está claro para mim, quando eu conheço, inclusive, os meus pontos de vulnerabilidade. Porque a autoestima, ela não vem só da qualidade, ela não vem só das habilidades, ela vem também do autoconhecimento, né? Que é um outro pilar do autoconhecimento. Então, sem o autoconhecimento, a minha autoestima, ela fica vulnerável, né? Então, autorrespeito, autoconhecimento,
autorresponsabilidade, autocuidado, autonomia, são os pilares, autoadmiração e autovalor. São esses pilares, né, que a gente vai construindo. Eu tenho um instrumento de avaliação desses pilares para ver qual deles, né, a gente precisa de uma reconstrução, às vezes, de crenças, né, crenças desadaptativas, e a gente constrói trabalhos, exercícios, para que a gente reestruture essa identidade de forma saudável, né, a partir desses 7 pilares. Uau! E assim, você falando, a gente já começa a identificar uns, né? Eu já identifiquei uns em mim, tenho certeza que a galera lá já identificou algumas delas. E existe a possibilidade da pessoa estar com uma autoestima tão baixa a ponto de ela passar por esses 7 pilares? Já aconteceu? Ou já. tem o que tem mais ênfase? Já. E isso, assim, a gente percebe quando já está na paciente, né, no paciente, um quadro instalado já de algum transtorno. Ah, tá. Então é como se ela tivesse mergulhado tão fundo nisso que já entra. Sim, é como assim, mais... se fosse níveis e quantidade. Então, se a gente... maior. Qualidade e quantidade de impactos nesses pilares, né? Um pilar é mais impactado, o outro não. Né? Quando a gente fala de autorrespeito, por exemplo, o autorrespeito é a capacidade, e é interessante que um pilar ele está muito linkado no outro, porque todos esses pilares eles precisam estar claros e com evidências a partir do meu autoconhecimento. Né? Então a gente vai andando junto. Eu só estruturei dessa forma para ficar didático, para que o paciente ele ande nessa jornada comigo, sendo muito coadjuvante, sabe? Na verdade, o protagonista, né? Eu só vou conduzindo. Então, quanto mais clareza de si, mais ajustes ele tem condições de fazer no seu repertório de ações, de traços, de crenças que não estão saudáveis, né? Então, voltando para falar do autorrespeito, o autorrespeito é a capacidade de entender e estabelecer os seus limites. Então, a gente vê muito, né, até em alguns transtornos, muito em dependência emocional, né, transtornos que têm como característica a dependência emocional, o borderline tem essa característica. Então, a gente vê assim, a questão do autorrespeito muito, muito solta, né, muito... o paciente não sabendo estabelecer limites. Por quê? Porque ele tem a crença de que se ele estabelecer limites, ele pode perder aquele vínculo. Então, isso está muito alinhado com a crença desadaptativa do abandono. Então, eu acabo cedendo limites para o outro. Eu não consigo estabelecer limites, principalmente falar não, né? Eu vejo muito isso de pessoas com dificuldade de falar não. Eu já fui uma dessas. Pois é. Né? Qual é o resultado disso, Jaque? O resultado de pessoas que não conseguem estabelecer limites. E antes de eu falar desse resultado, que é muito interessante, acredito que muitas pessoas vão se identificar, é importante a gente falar para os seguidores que limite não é sinônimo de fragilidade nem fraqueza. Né? Muitas pessoas acabam confundindo isso. Limite é sinônimo de proteção. Eu costumo muito, né, as minhas pacientes, elas sabem muito bem disso, de dar o exemplo de, digamos assim, de carro, né? Ferrari, que é uma marca muito bem conceituada, né, e de grande potência. Eu posso andar 200 km, eu tenho uma Ferrari, uma máquina na mão, mas eu posso andar 200 km por hora nela, por exemplo, né, a gente está falando de Rio de Janeiro, na Avenida Brasil? Não. Né? Então, eu tenho uma máquina muito potente, mas eu tenho um limite de velocidade. Aquele limite me protege. Protege a mim e o outro de acidentes, né? De causar danos. Então,
pensando no limite sob esse ponto de vista, a gente entende o quanto isso é saudável e necessário. E aí, qual é a consequência, né, de uma pessoa que tem um padrão de comportamento onde a gente vê a ausência de limites? Essa pessoa, ela costuma, né, ser uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa que se sente ressentida e uma pessoa que se sente culpada. Né? São 3 características muito gritantes de pessoas que não conseguem estabelecer limites e que isso faz um mal, isso não é saudável. Né? Você viver sobrecarregada, viver com sentimento de culpa e ressentida, com raiva muitas das vezes, né? Porque o outro não viu que eu não tinha condições, mas o outro não sabe do seu limite. Quem sabe do seu limite é você. Ou pelo menos deveria. E se você não der o limite para ele, ele vai cada vez mais. Vai, porque ou você leva o outro a entrar numa zona de conforto, ou você leva o outro a estar à vontade num relacionamento até abusivo. É verdade. Um relacionamento abusivo, ele se caracteriza pela falta de limite, né, do outro. É uma troca que não é saudável, é uma troca tóxica e que se caracteriza também pela ausência de limites. E aí você falando desses 7 pilares, né? Você deu exemplo desse agora. Eu lembrei de um aqui que você falou que eu acho que é o que as mulheres menos usam, que é o da autoadmiração. Esse é muito interessante, né? E é muito interessante também porque esse pilar, ele vem muito atrelado com o pilar do alto valor. Sabe? E todos eles também estão linkados com autoconhecimento. O alto valor é aquilo que eu tenho de recursos, né? Eu avaliar, eu entender, eu perceber o meu valor, que é intrínseco. O meu valor só pertence a mim. Ainda que no mundo, né, tenha 8 bilhões de pessoas, o meu conjunto de habilidades, de valor, de capacidade, de potencial é único. E quando eu começo a observar isso, a lançar luz sobre isso, qual é a consequência disso? Admiração. Sabe? Eu me admiro. E muitas mulheres não se valorizam. Nossa, você falando isso é tão bonito de ouvir. Vamos colocar em prática, gente. É um método, assim, muito, muito interessante, né? Que eu tenho resultados muito positivos, né? É importante, assim, falar que não é um método científico. É um método que você criou a partir experimental, empírico, né? Que eu coloco, eu pratico no meu setting terapêutico, alinhado, né, à terapia, às técnicas da terapia cognitivo-comportamental, e que eu só construí, estou trazendo aqui, né, porque eu tenho resultados positivos desse método. Então você testou ele várias vezes, em vários pacientes, com vários transtornos diferentes, né? E todos tinham o mesmo link. Porque assim, esses pilares, eles são imprescindíveis na construção de uma identidade saudável. Então, a gente precisa avaliar qual o pilar que está precisando de ser incrementado, de ser avaliado, de ser observado. E até linkar com a história do cliente, do paciente, né? A história do paciente mostra muita coisa. Por exemplo, a gente estava falando do autorrespeito. Às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar limite porque ela precisa ser aceita. Talvez ela seja oriunda de uma família que era uma família muito crítica, ela não se sentia pertencendo, ela não se sentia acolhida. Então, para ela ser aceita por pessoas, para ela se sentir acolhida, pertencendo, é como se ela subentendesse que ela precisa abrir espaços na vida dela para o outro entrar, mas são espaços que ela não tem. Ou não deveria abrir, né, essa condição para o outro. Mas é uma tentativa inconsciente até, por isso que a gente precisa construir isso no setting terapêutico, porque isso não é claro para o paciente. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo que o paciente ele chega no setting terapêutico dentro da ilha. Então, esse é um método que eu tiro o paciente da ilha.
e faço, como é didático, eu faço ele olhar, né? Eu construo um olhar com ele fora da ilha. É como se ele visse aquele cenário que ele construiu inconscientemente, e a partir do momento que ele olha a partir de um outro ângulo, ele começa a enxergar aquilo de uma forma muito clara, até se engajando mais no processo terapêutico. Porque existe uma coerência, né? O método, ele traz coerência. Coerência com o transtorno, quando há, coerência com a história de vida dele, coerência com os resultados atuais dele, e coerência com os exercícios, com o trabalho que a gente vai desenvolvendo, gerando resultados. Então fala um pouquinho desse método para o pessoal entender, e depois a gente fala mais ainda aí da autoestima. Tá. É um método, né? Como eu falei antes, ele é construído de forma didática, a partir do entendimento, né, de que a autoestima, ela é um resultado, ela não é uma estrutura psíquica solta, ela é uma estrutura psíquica que ela precisa de alguns, digamos assim, de alguns ingredientes para que ela fique equilibrada, organizada, robusta, trazendo resultados positivos para o paciente. Que pilares são esses, né? São os pilares que a gente falou aqui: autorrespeito, autorresponsabilidade, autocuidado, autoconhecimento, autovalor, autoadmiração e autonomia, né? Autonomia emocional. Então, é um método onde eu construo uma avaliação, né, que eu elaborei, para que a gente possa entender em qual pilar desse a gente precisa investir em trabalhos, em exercícios, né, em ressignificações. Então, a partir desse entendimento, a gente constrói exercícios para que o paciente ele possa desconstruir, né? Aí a gente também tem as crenças da terapia cognitivo-comportamental, que, alinhada com esses pilares, né, a gente trabalha com as crenças e a gente vê o quanto aquelas crenças ela interferiu na autoestima, né? A história de vida, a construção das crenças, o quanto ela impactou na autoestima, e para que a gente possa construir uma autoestima saudável, reorganizada, a gente vai ver, aí a gente passa para os pilares. Quais pilares, né, ainda precisam ser reorganizados, precisam ser ajustados, precisam ganhar ressignificações para que essa autoestima, para que esse resultado, ele impacte de forma positiva na autoestima. E aí a gente vê, né, os traços dos quadros de transtorno, havendo uma remissão em tudo isso, nos traços do transtorno, e o paciente, né, dando respostas positivas à vida. Uau, perfeito, né? Então, assim, quanto mais a gente internaliza, volta para si, volta para o eu, reafirma a identidade, como você falou, né? Quando você está com a sua identidade ali boa, a sua autoestima melhora, tudo melhora, né? E para quem está assistindo e fala assim, mas eu estou num nível de autoestima extremamente baixa, como que eu consigo fazer isso sozinha? Porque eu não quero buscar ajuda, que a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que não querem buscar ajuda, ou às vezes até não podem buscar ajuda, mas estão ali meio que perdidas. E como você falou, né? Quanto mais desses pilares a pessoa tem, mais tendência ela tem para gerar outros tipos de transtornos. Então, como sair desse, de certa forma, fundo do poço? Já que eu considero, assim, dentro da minha experiência, que é bem desafiador, né? A pessoa, por si só, ela sair desse cenário. Porque, como eu falei antes, né? A gente fazendo uma metáfora, uma analogia, digamos, a pessoa está dentro da ilha. Então, ela saber onde é a porta da saída, onde ela pode se ver livre dessa ilha, é mais complicado. O processo terapêutico, ele é como se o processo terapêutico ele mostrasse um mapa ali daquela ilha, né? Através da história, através de todos esses ingredientes que a gente traz para o setting terapêutico, para a pessoa ter essa autopercepção, essa consciência de si. E aí, sim, a gente elaborar junto com ela essa saída
desse lugar. Então, assim, é muito interessante, né? Eu participo de podcasts, de outros trabalhos de informação, digamos, coletiva, e a gente percebe, né, que esse conceito de, digamos assim, preconceituoso até, né, de um processo terapêutico, ele está se dissolvendo cada vez mais. E que bom, porque a gente hoje vê o quanto ter uma mente, uma saúde psicológica é tão saudável, é necessário para que a vida seja saudável, né? Para que a gente alcance resultados. Então, se a gente for falar de check-up, se a gente for falar de saúde, e eu quero dizer assim que eu entendo que saúde não é saúde da mente ou saúde do corpo, né? A saúde, ela é a saúde da vida. Então, tá junto ali a mente, tá junto o corpo. E muitas das vezes, né, o corpo ele não fica saudável porque a mente não está saudável. Os nossos resultados, né, de uma forma geral da vida, não são resultados interessantes. Às vezes a gente traz um resultado aquém das nossas condições ou aquém dos nossos objetivos, das nossas metas, em função de ter uma estrutura psicológica não saudável. Então, é necessário, né? Eu até digo assim, Jaque, que se o paciente ele não vai para a terapia para cuidar de algum transtorno, ele vai para a terapia pelo menos para ter um autoconhecimento, sabe? Então, se não é por transtorno, vai por autoconhecimento. Você entra de uma forma e você sai com a sua visão muito mais ampla sobre você mesmo. E aí, né, entra um outro pilar, que é da autonomia. Quanto mais conhecimento você tem de você, da sua capacidade potencial, habilidade, fragilidades, né, as minhas limitações, quanto mais você tem conhecimento de você, mais autonomia você tem na vida. Você falou fragilidades, porque às vezes a pessoa também não quer, né, ver o lado, vamos dizer assim, meu lado ruim, meu lado frágil. Eu quero ser forte o tempo inteiro, e aí acaba vestindo uma máscara que não é dela. Sim. Quando na realidade ela poderia ali estar vendo o que ela pode melhorar e também partir da fragilidade dela dizer não. Exatamente. Ter mais, né, outras coisas que ela pode melhorar na autoestima dela, justamente porque ela está se conhecendo e está vendo tanto os lados bons quanto os ruins, né? Perfeito. E traz uma autonomia porque quando eu conheço também esses lados ruins, eu decido se eu quero trabalhar eles ou não. E qual vai ser o parâmetro da minha decisão? Os meus resultados, né? Nos meus relacionamentos interpessoais, qual o sucesso que eu tenho? Né? Eu quero ter sucesso nos meus relacionamentos pessoais, ou tá bom do jeito que tá, eu não tenho nenhum problema, o meu problema é no trabalho, é na minha capacidade, que eu nunca reconheço a minha capacidade para algo, e isso me deixa com resultados aquém. Quando eu olho para isso, né, com uma resiliência, uma aceitação de si, né? Eu tenho esses resultados eles são por conta das minhas fragilidades e eu quero resolver, eu quero cuidar. Mas também pode ser que tenha pessoas que se deparam com seus resultados e não querem cuidar, né? Qual é o parâmetro que a gente tem para que a pessoa possa investir em um upgrade emocional, digamos, psicológico ou não? Se aquilo traz prejuízos ou se aquilo traz sofrimento. Se ela entende, né, que aquilo está trazendo prejuízo e se aquilo está trazendo sofrimento, e quando eu falo prejuízo e sofrimento, eu não estou nem falando de transtornos. Eu estou falando de resultados do dia a dia, da nossa rotina. Agora, se está trazendo sofrimento e está trazendo prejuízos, vamos ligar um alerta, vamos ver ali o que está acontecendo, talvez nas crenças e também nos pilares da autoestima. E aí a gente faz um mapeamento e a proposta de exercícios, a proposta de manejos para que a gente cuide daquela situação. Agora, se ela olhou ali o mapeamento dela, teve uma psicoeducação, né, que é toda uma explicação sobre aquele mapa, um direcionamento, e ela vê que está tudo bem, ela está lidando com aquilo,
Porque não é sofrimento só para ela e nem prejuízos para ela. Também tem que ver as pessoas que estão ao redor dela, né? É olhar de uma forma equilibrada, equilibrada então, né? E holística, né? Porque às vezes para ela tá tudo bem, mas tem um familiar sofrendo, uma filha que tem um relacionamento com o pai ou a mãe desfavorável, né? Mas para a mãe tá bem, mas para a filha não tá bem. Então vamos olhar para o nosso ambiente de forma holística e verificar quais são os meus resultados e decidir, né? Se eu quero ou não ficar com aquele resultado. Então, assim, depende do autoconhecimento, que é um pilar também da autoestima que precisa ser trabalhado. Assim, é um pontapé até, né? O autoconhecimento é um pontapé para a gente fazer esse mapeamento e reconstruir os pilares que a gente percebe que foram impactados e precisam de um fortalecimento. Mas aí também tem que querer, né? Porque muitas das vezes não quer nem parar para o autoconhecimento. Isso, tem que querer. Você vai ver coisas ali que talvez você não vai se agradar de você mesma. E é como você falou, vai realinhando e colocando ali nos eixos para ter um equilíbrio. E a gente está falando muito de autoestima, mas a gente está falando de uma autoestima no sentido psicológico, né? Isso. As pessoas falam muito de autoestima, de eu pintei o cabelo, eu troquei a minha roupa, porque eu tô arrumada. Mas você vê muita ligação com isso ou muitas das vezes isso pode só estar escondendo alguma coisa? Pode, a gente precisa, na verdade, conhecer, né, a história dessa pessoa, fazer, digamos assim, um mapeamento, inclusive dos resultados. Porque pode ser uma fuga, né? Eu sempre costumo dizer que aquilo que está em excesso ou em exageros, ali pode estar escondendo uma disfunção. Né? Então, se está polarizado, digamos assim, vamos olhar um pouco mais, né? Vamos ver o que está acontecendo. Se esse autocuidado ele está polarizado digamos assim, no excesso, a gente precisa olhar. Agora, o autocuidado, né? O cuidado do corpo, ele é um pilar da autoestima, mas ele sozinho, cuidado, ele não revela autoestima. Então, a gente precisa cuidar dos outros também. Né? Às vezes a pessoa, como você deu exemplo, né? Fiz o cabelo, eu estou sempre alinhada com as tendências, mas tem uma dependência emocional. E falando isso agora aí, eu lembrei de muitas pessoas que acontecem isso. Elas são casadas e aí quando separa... Do nada, tanto o homem quanto a mulher. E aí eu não falo nem só do sexo feminino. Do nada começa, vai pra academia, cuida da saúde, cuida do cabelo, se cuida, se arruma. E aí você vê que tem coisas ali que são linkadas. Não sei se porque antes achou que vivia numa prisão. Como você vê isso? Depende de caso para caso, né? Pode ser isso que você falou, essa liberdade, né, para cuidar de si. Que talvez nunca teve também, Nunca né? teve, porque são várias demandas, né? E pode ser que a pessoa tenha se colocado lá atrás, em termos de necessidade. E pode ser uma necessidade de autorregulação daquela dor, né? De você ter ali, nesse autocuidado, uma tentativa de se reorganizar emocionalmente. Até se reencontrar, né? Exatamente, né? Então, assim, a autoestima, a gente... percebe que ela está ganhando, né, uma robustez, uma organização, quando esses pilares estão minimamente organizados. Não só o autocuidado, não só o autorrespeito, mas é um equilíbrio, um conjunto, né, um equilíbrio de trabalho e de organização dos 7. Porque a gente vê também as pessoas que elas têm muita autoestima, estão muito, né, mostrando que elas estão sempre bem, estão sempre fortes, mas na realidade também tem o caso contrário, né? Nos bastidores ela tá ali totalmente frágil, mas fora ela tá colocando autoconfiança, tá colocando autoestima, tá colocando dentro da autoestima, na realidade, tá colocando o valor próprio e tudo na frente, quando na realidade outros valores ela tá perdida ali. Sim. E é importante esse conhecimento, né? Por isso que eu organizei de forma didática. E como é que é o nome desse método? Como é que as pessoas fazem para conhecer esse método? É um método que, por enquanto, eu aplico no setting terapêutico, né? Um método íntegra, onde a gente faz esse mapeamento, onde eu trago toda
um repertório de avaliações para a gente identificar qual o pilar que está precisando de uma reorganização. E exercícios, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela privilegia o trabalho de exercícios, através de exercícios, para que essa nova estrutura até neuronal, né, dessas sinapses, que são novas aprendizagens, elas fiquem consolidadas. Então, me procurem, né? Eu tenho esse método com sucesso, né, no Set Terapêutico, e quem tiver interessada é só me buscar no meu Instagram. Já meu Instagram é @SimoneRosaPC. Me procure lá, me chame no direct, que a gente conversa um pouco mais sobre isso. E para a mulherada que está assistindo agora, nesse momento, o que você diria, né, nesse resumo de tudo que você falou aí sobre a autoestima, sobre a autoestima, sobre a baixa autoestima, como conseguir equilibrar, como buscar, como se olhar com mais cuidado, qual seria, tirando o método, né, o que você já vivenciou dentro do seu espaço com as suas pacientes, o que você vê que se torna um ponto-chave para que elas comecem a virar a chave. Sim. É importante também a gente dizer, Jaque, que emocionalmente falando, a gente oscila, né? Então, tem dias que a gente está desanimado, com energia baixa, tem dia que bate, assim, uma tristeza, um momento de reflexão, um momento de introspecção, nada demais. Tá tudo bem, tá, né? tudo bem. Isso não é sinal de baixa autoestima, né? Tá tudo bem. Desde que eu tenha esse entendimento de que é um momento, né? Não é um platô, é algo que oscila, né? Agora, quando eu começo a observar que esse funcionamento ele está num platô de desânimo, de tristeza, causando sofrimentos, prejuízos, aquém dos resultados que eu queria, eu não consigo sair do lugar, me paraliso, né? A síndrome do impostor, quando começo a gerar insatisfações comigo, né? Quando eu não tô quite comigo, eu preciso parar para analisar. Será que eu mereço isso? Será que eu mereço viver uma vida aquém dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus objetivos? Né? Olha a sua história, né? A sua história revela o quê? A sua história, ela revela mais casos. Não que nós não tenhamos, né, fracassos, deslizes, equívocos, todos nós temos. Mas a robustez da sua história, ela alcançou o que você queria? Você hoje, no seu estado atual, seu momento atual de vida, quantas metas, quantos objetivos você já alcançou? E se não alcançou, qual foi o motivo? O motivo foi algo intrínseco a você ou foram de coisas que não estavam no meu controle? Né? Digamos assim, isso aconteceu muito, né, na época da pandemia. Eu tinha o objetivo de construir o meu consultório, né? Mas veio a pandemia e eu precisei colocar aquele sonho na gaveta. Foi coisas que não estavam no meu controle. Certo? Mas dentro daquilo que está no seu controle, que você pode fazer por você, você avança ou você paralisa? Então, isso é, digamos, uma referência, né? De fazer um autoquestionamento para que você possa avaliar e tirar uma conclusão. Se a sua vida, se o que você construiu para você, o que você objetivou, as metas que você construiu na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, quais são os resultados? Eles estão aquém ou estão condizentes com tudo que você elaborou para você? Né? E quando você olha para o futuro também, você olha para esse futuro com perspectiva negativa a ponto de gerar um medo, gerar uma ansiedade, ou você olha de uma forma, digamos, racional, né? Entendendo que ali podem ter variáveis que eu não controlo, mas também tem uma perspectiva de alcançar
esse objetivo com os meus recursos, com aquilo que depende de mim. E assim, Jaque, a gente precisa colocar... Às vezes a gente tem um recurso, a gente sabe que tem um recurso, mas tem medo de colocar em prática. Porque a baixa autoestima, ela faz com que você projete um resultado negativo daquilo que você está planejando. E acompanhado a isso vem uma ansiedade. Porque a ansiedade é esse excesso de futuro, mas sob um ponto de vista catastrófico. Então, eu tenho o meu recurso, eu sei que eu tenho essa habilidade, mas eu tenho medo porque eu vejo que eu tenho, mas eu não me vejo capaz de colocar em prática. Ou eu vejo que eu tenho, eu vejo que sou capaz, mas é como se eu não merecesse esse resultado. Uau, isso muita gente vive. Exatamente. Aí a gente entra num espiral de autossabotagem. Né? Então, assim, a nossa estrutura psíquica, ela é complexa, sabe? E é a jornada do autoconhecimento, construindo concomitantemente esses pilares, olhando para esses pilares de uma forma clara, que eu vou jogar luz, né? Trazer holofote nos meus recursos, na minha capacidade, nas minhas habilidades para alcançar os objetivos que eu quero. Então, para ficar mais claro, né? 2 coisas. Nesse mapa, eu preciso conhecer as minhas crenças desadaptativas e os pilares da autoestima para que eu veja, né, através desse mapa, fazer essa leitura para que eu veja onde eu preciso, com a ajuda terapêutica, desconstruir, ressignificar e construir. Sabe? Aí sim, eu tô pronta para fazer um upgrade na minha vida, né? Para voar dentro dos meus recursos. Essa importância de ressignificar, né? Eu vejo que enquanto você não toca naquilo, não ressignifica, você não avança. Não avança. E, às vezes, como é algo geralmente inconsciente, de uma forma, né, com uma frase popular, você fica patinando naquela mesma situação, sabe? Você não avança. Você fica patinando. Por isso que eu considero que é muito desafiador a pessoa buscar esse resultado sozinha. Porque são muitos traços, são crenças inconscientes. Como que ela, se está inconsciente, como que ela vai trazer isso para a consciência, né? Então precisa de uma ajuda terapêutica, sim, para que através de instrumento, através de técnicas, o profissional possa ajudar essa pessoa a sair da ilha e ela olhar, né, a história dela, as implicações, por que ela chegou naquele resultado da vida dela, porque nada é do nada, sabe? Trazemos histórias, né? Todos nós temos uma bagagem. Então, a gente precisa ver que material, que item naquela bagagem tem que não está servindo mais para mim, sabe? Mas eu não consigo ter esse olhar técnico e clínico sozinha, eu não consigo. Né? Então, esse profissional precisa abrir essa mochila junto comigo, essa bagagem junto comigo e tirar dali os itens que foram colocados, né, por uma série de circunstâncias, mas que hoje eles não colaboram, eles só pesam na minha mochila e não deixam eu avançar, não deixam eu progredir. Não, paciente, né? Ele busca um profissional, né? O paciente junto com o profissional abrir essa mochila, essa bagagem, para ver ali quais são os itens, né? Falando de uma forma metafórica, que não serve mais para minha jornada, para minha caminhada. E aí uma pessoa que já tem um transtorno, como você falou, né? Depressão, ansiedade, borderline, como trabalhar essas partes nela e trabalhando isso nela, elas conseguem sair desse nível ou ainda é muito dificultoso? Como que funciona? Isso dependendo do nível, né, que aquele transtorno ele acontece. Por exemplo, tem transtorno, por exemplo, depressão. Né? Nós temos a depressão leve, a depressão em grau médio, digamos assim, a depressão grave. Quando chega na depressão grave,
é aconselhável o processo terapêutico e o processo medicamentoso, né? Então, o processo terapêutico, ele vai construir esse mapa, entender por que chegou naquele momento de vida, por que isso progrediu. Então, a gente vai construir, né, através da psicoeducação, essa história emocional e psíquica do paciente e manejos para que ele saia desse quadro, né? Então, assim, a gente traz manejos para que o paciente saia desse quadro, terapeuticamente falando. Mas depende dos graus, né? Tem pacientes de transtorno borderline que eles precisam, às vezes, tomar um medicamento, como, por exemplo, um estabilizador de humor, até para que eles, digamos assim, regulados, a gente possa construir manejos. Porque, digamos assim, a desregulação emocional, ela inibe, né, esse lobo frontal, que são das execuções, das ações executivas. Então, a probabilidade da emoção raptar o racional é grande. Tanto que o borderline, muitas das vezes, ele é impulsivo, porque é como se viesse aquela emoção, né, aquela impulsividade, e depois que ele comete alguma ação que não seja apropriada, ele tem a regulação, né? Faz uma autorregulação. Aí sim traz, digamos assim, uma racionalidade, né? Então, antes que chegue nesse ponto da impulsividade, a gente trabalha junto com o paciente os manejos e até os gatilhos que fazem com que ele se desestabilize. Isso é autoconhecimento. Perfeito. Eu amei você falar do borderline, porque acho que de todos, ansiedade, depressão são muito falados. Eu acho que ele já é um pouco menos falado, né? A borderline, a bipolaridade, né? Que são transtornos. Qual a diferença de um para o outro? Então, o borderline, ele tem esse transtorno de humor de uma forma muito impulsiva, através de um gatilho, né? Um gatilho que geralmente remete a abandono, por exemplo, né? Está muito ligado à crença desadaptativa do abandono. E aí você vai ver a história, né? Sempre tem uma história, tem sempre uma história. Nada é do nada. Então, a pessoa, ela com facilidade, né? Ela se desestabiliza e pode ali gerar algumas ações, alguns comportamentos desadaptativos contra ela, contra o outro, né? Agressividade verbal ou agressividade física, trazendo resultados desfavoráveis. A bipolaridade, ela tem tipos, né? O transtorno afetivo bipolar, ele tem tipos, mas de uma forma geral eu posso dizer que é essa nuance, né? Entre a depressão e a parte da euforia, né? Da mania. Então, a pessoa, ela circula em episódios de depressão e episódio de uma mania, de uma euforia, onde ela parece que está muito energizada, com vontade de realizações, né? Isso é acompanhado de um discurso, né? De verbalizações, de muita facilidade, de muita eloquência. Então, ela circula por esses dois estados emocionais, né? Diferente do que as pessoas falam, né? A pessoa hoje não está bem, amanhã, daqui a pouco ela muda de humor, a pessoa fala assim, é bipolar, fulano é bipolar. Não, é muito mais profundo. É muito mais profundo e é marcado por episódios e não de momentos. Então são tempos, né? São tempos. É uma coisa um pouquinho mais longa. Não, mudei hoje do nada, eu mudei 3 vezes. Exatamente, né? É marcada por episódios. Então, tanto um quanto o outro, eles costumam trazer prejuízos, né? Na vida pessoal, na vida laboral, na vida familiar. Então, é necessário, né, buscar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, para que possa construir ali um diagnóstico, né? E é importante também a gente falar que muitas pessoas, elas têm, assim,
uma certa reserva com relação a diagnóstico, né? E é bom a gente entender que diagnóstico não é rótulo. Isso. Sabe? Diagnóstico é um mapeamento. Perfeito. Para que aquela pessoa ela seja tratada, cuidada, receba um tratamento adequado de acordo com aquele transtorno. Sabe? E tá tudo bem se for um tratamento, inclusive, medicamentoso. A gente precisa desconstruir, né, essa ideia em torno de medicamentos psiquiátricos. Digamos assim, né, que está muito envolvido aí os neurotransmissores, né, uma neuroquímica que a gente tem que regula o nosso humor. Então, está muito incluído aí a desestabilização, digamos assim, a desregulação dessa neuroquímica. Então, o medicamento ele só vai regular, sabe? Como um pantoprazol regula o suco gástrico, que também é uma química. Então a gente precisa entender isso, né? Desconstruir preconceitos para que a gente se abra para uma vida de qualidade, inclusive, né? Imagina, né? Vamos fazer essa analogia. O quanto a gente tem uma vida de qualidade com uma gastrite. Então, a gente não precisa tomar ali um medicamento para que regule todo esse processo inflamatório, regule o pH para que a gente fique bem de todo esse processo inflamatório. Então, por que a gente não pode tomar um medicamento também para regular uma neuroquímica para a gente ter qualidade de vida também? Sabe? O quanto, em função de uma neuroquímica desregulada, a gente não tem uma vida de qualidade. Sabe, a gente oscila de uma forma muito desconfortável com o nosso humor, com o nosso ânimo e, consequentemente, com nossos resultados da vida. Então, eu vejo que isso está se ampliando cada vez mais, essa consciência de que a minha mente ela é um fator principal e de referência para que eu tenha qualidade de vida. Perfeito. E é exatamente isso. É falado sobre o uso dos medicamentos, buscar tratamento, buscar terapia, fazer exercícios, Exatamente. Melhorar a alimentação, né? Exatamente. Você fala muito sobre também o intestino. Isso. Então, cada vez mais a gente está aprendendo a se conhecer. Isso. E a própria ciência está trazendo cada vez mais para a gente, quanto mais a gente se aprofunda, Isso. Né, num todo do nosso organismo, todo ele vai girando como um recebe os benefícios, né? A gente vai recebendo os benefícios. Agora, você falou algo interessante, que a neurociência, né, ela traz estudos científicos muito interessantes, que conversa muito com a terapia cognitivo-comportamental. E os estudos estão aí, né? Agora, depende também da pessoa buscar essa informação, né? Hoje em dia está tudo muito disponível. Muito disponível, né? Através de um dispositivo que está na sua mão, você consegue acessar ali as informações. Então, esse autoconhecimento, você precisa de informações, você precisa de dados para se confrontar e ver o que precisa melhorar. Perfeito. Se confrontar, eu acho que seria essa palavra. As pessoas, elas não param nem para isso. Se confrontar. Que é um confronto, vai doer, vai ser ruim, mas é necessário. É necessário. E aí a gente acaba passando pela vida, né? Talvez patinando nas mesmas coisas ou buscando recursos de fuga ali, de autorregulação, como o vício, por exemplo, né? É uma fuga, a nicotina, né? Substâncias, uso de substâncias, são fugas, jogos, exatamente, Nossa, bem lembrado. A gente podia falar uma coisa só de jogos. Exatamente. É um assunto muito forte. forte. Vício, né? Que libera dopamina, né? Só alinhando um pouquinho isso, trabalha na liberação, né? Ou na recaptação da serotonina, da dopamina, e que isso traz uma sensação de prazer, um prazer momentâneo. Então, acaba trazendo esse padrão, esse costume para o cérebro. Então, ele fica viciado nessa liberação da dopamina, que é um prazer imediato, né? Um prazer de 8 segundos.
que é liberado ali, você se sente regulado, se sente confortável. Mas logo vem, digamos assim, um efeito rebote, que aí vem, né, uma culpa, uns prejuízos financeiros, que isso pode impactar toda a família, exatamente. Então, recapitulando mais uma vez, se traz sofrimento, se traz prejuízos, é passível de observação e de busca de cuidados. Perfeito. Certo? Certo. Então já estamos finalizando, o tempo passa pena, rápido. Né? Nossa, e a gente tem a informação, pois assim, é. uma conversa a gente vai boa, falando né? Uma coisa já vai pensando em outro assunto que poderia ser falado, aí vem outro assunto e a gente tem que dar uma cortada por causa do tempo. Sim. Antes de encerrar, você tem mais algum recado específico para falar para eles? Eu vou falar para eles porque autoestima alta ou baixa, ela não reflete só nas mulheres. A gente fala muito sobre as mulheres, porque a gente tem aquela mania de achar que a autoestima está ligada muito à beleza, como você falou mesmo, né? São 7 pilares, então tem muita coisa. Sim. É uma coisa muito mais profunda. Exatamente. E aí a gente às vezes acha que o homem não passa por isso, mas a gente sabe também que tem muitos homens que passam por essa situação. Então, para quem nos estiver ouvindo agora, um recado que você queira deixar, e principalmente para as mulheres, por causa do Dia das Mulheres, né? Se valorizarem mais. Exatamente, né? O recado que eu quero deixar é o pontapé de tudo, né? É trazer uma autorreflexão, um olhar para si, entender que nós temos processos psicológicos que foram construídos com a nossa história, né? E qual é a referência que eu tenho para buscar ajuda, né? Eu quero trazer isso muito claro e de forma didática. O sofrimento e o prejuízo, né? São duas referências que já me ilumina os meus pensamentos para que eu veja se eu preciso a busca da ajuda. Então, se permita. Né? Se permita buscar essa ajuda, se permita uma autorreflexão, se permita avaliar os resultados, se permita avaliar seus sofrimentos, se permita avaliar seus prejuízos, se permita essa composição, né, de autoavaliação e se permita também a buscar ajuda, uma ajuda especializada, né? Às vezes, assim, eu tenho amigos, eu tenho pessoas de confiança que eu falo, desabafo, maravilha, uma rede de apoio. Mas uma relação de amizade não é um tratamento, né? Um tratamento vai muito mais profundo, indo em camadas inconscientes que seu amigo não sabe. Né? Aquela pessoa, ela é muito bem-vinda na rede de apoio, mas a gente precisa caminhar de forma mais profunda para descobrir raízes, né? Não digamos assim, melhorar só os resultados, a consequência, porque pode ser melhoras ali pontuais, né? Eu melhorei aqui, mas ali o meu resultado não é favorável. Então, num processo terapêutico, a gente mergulha, né? E a gente vai na raiz, a gente vai numa camada inconsciente e que, a partir dali, a gente desenvolve, né, no setting terapêutico, toda uma ressignificação, uma desconstrução e uma construção, né, de crenças adaptativas, de autoestima para que a pessoa possa viver com qualidade. Uma palavra para fechar. Se cuide, né? Muito bom. Se cuide. É uma autorresponsabilidade. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço, Jaqueline, pela oportunidade mais uma vez, né? E quem tiver alguma dúvida, né? Quem tiver interesse também no método íntegra, né? Isso, entrar exatamente. Em contato com a doutora Simone, que ela vai passar todas as informações. Exatamente. E vamos trabalhar essa autoestima, né, meninas? Sim, trabalhar a saúde, né? Saúde, saúde. Vamos trabalhar a saúde. Vamos trabalhar a saúde, né? Tá ótimo. Gente, agradeço vocês mais um momento por estarem aqui. Se inscreva no canal, compartilha, porque eu tenho certeza que informação boa ela tem que ser compartilhada. Você pode estar ajudando a vida de muitas pessoas. Espero você no próximo episódio e vem com a Jaque.